Olá e bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow, episódio 78. A Tesla finalmente lançou a versão 14.3 do seu sistema de direção totalmente autônoma. E a demanda e as vendas da Tesla continuam a subir novamente. E na Europa, em março, isso meio que explodiu. E as novas vendas de veículos elétricos na Nova Zelândia e na Austrália também dispararam. Veja mais fatos que comprovam que carros elétricos são mais ecológicos que os a combustão. E tivemos mais algumas demonstrações que mostram que o Model Years pode custar por milha cerca de 1/5 do que um carro a gasolina. E estamos vendo os híbridos plug-in começarem a apresentar o declínio previsto no maior mercado automobilístico do mundo. A Tesla se prepara para lançar um de seus maiores produtos de todos os tempos. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos direto ao assunto. Vamos colocar nossa agulha estéreo neste sulco. A Tesla finalmente lança a versão 14.3 do seu sistema de direção totalmente autônoma. A Tesla IA anunciou o lançamento da versão 14.3 do Full Self Driving Supervisionado, que apresenta um tempo de reação 20% mais rápido graças a uma reescrita completa da IA. Compilador e tempo de execução usando MLIR, juntamente com melhorias no treinamento de RL, para aprimoramentos mais amplos na direção. Então, o que isso significa, em termos leigos, é que eles melhoraram a sala de máquinas da IA do carro para que as decisões de direção sejam mais rápidas e o desenvolvimento mais suave e ágil. Isso é uma grande melhoria técnica nos bastidores do sistema de direção autônoma da Tesla, sobre a qual falarei em breve. Mas a atualização também aprimora os codificadores visuais para casos raros de baixa visibilidade, torna as manobras de estacionamento mais decisivas e o mapeamento, e refina as respostas a veículos de emergência e pequenos animais. Aprimora o gerenciamento de degradação temporária do sistema para reduzir desengajamentos. As próximas adições incluem raciocínio comportamental completo, desvio de buracos e monitoramento aprimorado do motorista com rastreamento ocular, atendendo solicitações de usuários sobre suporte ao hardware 3 e opções de personalização. Mas a reescrita completa do compilador e do tempo de execução usando MLIR visa fechar a lacuna entre o modelo poderoso treinado em servidor e as restrições em tempo real do veículo. Isso elimina o antigo gargalo de implantação, proporcionando respostas mais suaves, reações mais rápidas e um comportamento mais natural, indo além dos ajustes incrementais de modelo vistos em versões anteriores. Então, ao otimizar toda a pilha, a versão 14.3 acelera as iterações futuras, como a versão 15 melhora a eficiência no hardware existente, incluindo o hardware 3, e posiciona a Tesla para um progresso rápido em direção à autonomia não supervisionada, em vez de apenas chegar a um estado final. Então, provavelmente veremos a versão 15 chegando mais rápido do que as outras versões anteriores. Elon também participou e escreveu uma análise da direção autônoma da versão 14.3. As atualizações pontuais vão trazer melhorias. A versão 15 vai superar em muito o nível de segurança humano, mesmo em situações completamente não supervisionadas e complexas. E meu palpite é que esse lançamento já deve acontecer este ano, provavelmente já em algum momento após o verão. Mas ele também ressaltou que o nosso ritmo de avanço com o modelo pequeno tem sido tão rápido que o modelo maior ainda não conseguiu acompanhar. A versão 15 será o modelo grande, então a versão 14.3 não é o modelo maior sobre o qual falamos antes, com 10 vezes mais parâmetros, que só virá com o lançamento da próxima versão. Mas por causa da reescrita completa, devemos receber as novas iterações mais rapidamente daqui para frente. A demanda e as vendas da Tesla continuam a subir novamente, e na Europa, em março, isso meio que explodiu. E não só pela comparação com o ano passado, quando a Tesla fechou a linha de produção do Model Years.
Não, estamos vendo a Tesla voltar a crescer para seus números altos anteriores, mesmo em lugares como a Alemanha, onde muitos disseram que a Tesla estava acabada, porque teve vendas em declínio nos últimos 3 anos. Mas na Alemanha, as vendas da Tesla quadruplicaram em março, esmagando a concorrência local em seu próprio território. Já faz um tempo desde que vimos isso, como Roland também compartilhou. A Alemanha registrou 9.252 vendas da Tesla, com 3,1% de participação de mercado em março. A penetração dos veículos elétricos a bateria, BEV, é de 24% e a Tesla detém 13,1% desse segmento. Este foi o melhor mês de março de todos os tempos, como você pode ver nesses gráficos. Este mês de março foi melhor do que 2022 e 2023 também. Ótima recuperação da Tesla, que estava em baixa na Alemanha nos últimos anos. Mas este foi o quarto melhor mês de todos os tempos, com aumento de 307% em relação ao mês passado e 315% em relação a março do ano passado. Então, isso não é só por causa da paralisação do Model X. Tem muito mais acontecendo aqui. Melhor mês em 39 meses, maior trimestre em 8 trimestres. E isso mesmo com o início de ano muito lento na Alemanha. Então a Tesla agora está no acumulado do ano com alta de 160% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou, dizendo de outra forma, a Tesla já vendeu no acumulado do ano 66% do total do ano passado. No primeiro trimestre, a Tesla vendeu mais do que nos 2 primeiros trimestres do ano passado juntos. Parece mesmo que a Tesla está de volta na Alemanha. Mas, como Roland também escreveu, engraçado, este relatório da ARD, uma emissora pública de televisão na Alemanha, tem 1 ano de idade, onde eles falaram sobre a queda nas vendas em fevereiro, sem mencionar a transição para o novo Model híbrido. Então Roland está se perguntando se eles iriam noticiar o crescimento de 315% em março. O preço das ações está mais alto que no ano passado. Sinceramente, duvido disso. Mas a gente sabe que a Tesla subiu cerca de 7% no primeiro trimestre, claro. E mesmo que a grande mídia não quisesse falar sobre a paralisação do Model X, quando a Tesla teve queda nas vendas no ano passado, agora que eles subiram este ano, claro, todos mencionam. É tudo só por causa da paralisação da linha de produção do Model Y no ano passado. Mas como eu disse no meu programa de notícias de domingo, onde falamos sobre os números do primeiro trimestre, há um pouco mais do que apenas a paralisação do Model X. Assim como vemos na Alemanha, eles quadruplicaram suas vendas. Isso não é só pelo lockdown. Também disse que os Estados Unidos cortarem o incentivo para veículos elétricos pode ser grande parte do motivo. As vendas da Tesla não cresceram mais do que isso, porque estamos comparando 2 trimestres em que 35% das vendas da Tesla tinham incentivo em comparação com períodos sem incentivos. Os números de entregas no atacado da China subiram quase 25%. Portanto, a China não está reduzindo o crescimento. E Roland também compartilhou esse gráfico e também compartilhou ainda mais números de outros países, onde podemos ver que, dos 25 países dos quais ele compartilhou os números de entregas, apenas 6 realmente tiveram queda nos números de vendas. Então 19 desses países tiveram aumento em relação ao ano passado. E os 6 países que tiveram queda nos números de vendas, na verdade, caíram apenas 3.100 unidades somadas. Não é algo que fará muita diferença. Realmente, os números de vendas dos Estados Unidos parecem puxar o crescimento para baixo. Ainda não temos os números dos Estados Unidos, mas a Cox Automotive estima cerca de 112 mil entregas nos Estados Unidos no trimestre. Então, se for esse o caso, a Tesla teria uma queda de cerca de 16 mil unidades só nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, também podemos ver que em março, na Europa, as vendas da Tesla simplesmente dispararam, como X-Freeze escreveu no X. As vendas da Tesla na Europa simplesmente explodiram. Os números de março de 2026 são incríveis. Os registros dispararam em todos os setores, provando que a demanda nunca sumiu, apenas aguardava para retornar. A Tesla está basicamente dominando a Europa. E aqui estão os números reais.
E como você pode ver, a França teve um aumento de 203% e o Model Y é, sem dúvida, o veículo elétrico número 1. A Alemanha teve um aumento de 315%, quadruplicando suas vendas. E a Noruega teve um aumento de 178%, onde a Tesla realmente conquistou mais de 50% de todo o mercado automotivo no meio do mês, com o Model X e o Model 3, garantindo as posições de número 1 e número 2 em todo o país. E a Suécia também teve um aumento de 144%, uma recuperação enorme em relação aos números terríveis de 2025. O impulso está oficialmente de volta. Sim, de fato. E Jordan, o cara dos veículos elétricos, solta mais alguns fatos sobre os VEs. Como ele escreveu, os carros elétricos são inegavelmente mais ecológicos, tema sobre o qual eu também já fiz muitos vídeos. Você pode argumentar o quanto quiser nos comentários. Você pode compartilhar memes, sua opinião e o que ouviu por aí, mas não pode fugir dos fatos. Os dados agora são esmagadores. Os carros elétricos produzem cerca de 70 a 75% menos emissões totais de CO2 ao longo da vida útil do que os carros a gasolina. Mas é fácil focar apenas no clima, e a maioria nem pensa na poluição do ar local. O ar que todos nós respiramos está ficando mais limpo. Na Europa, especialmente, os veículos elétricos têm 73% menos emissões no ciclo de vida do que os veículos a gasolina, mesmo quando você inclui mineração, fabricação e produção de baterias. Se forem alimentados por fontes renováveis, esse número sobe para até 78% menos emissões. Os veículos elétricos compensam o impacto extra da produção em cerca de 1 ano de uso. Depois disso, cada quilômetro rodado é significativamente mais limpo. Diferente dos carros a gasolina e diesel, veículos elétricos não emitem poluentes pelo escapamento. Isso significa nada de NOx, nada de partículas do escapamento, nada de gases tóxicos em áreas urbanas. O transporte é um dos maiores responsáveis pela poluição do ar nas cidades, e reduzir as emissões tem um impacto direto e mensurável. Já vimos impactos reais em cidades ao redor do mundo. O ar de Londres já está ficando mais limpo e a eletrificação está desempenhando um papel importante. Desde a introdução e expansão da zona de ultrabaixas emissões, os níveis de dióxido de nitrogênio nas ruas do centro de Londres caíram cerca de 40% a 50% em comparação com os níveis anteriores à criação da ULEZ. Até cidades como Chandigarh, na Índia, viram a adoção de veículos elétricos impulsionar um aumento de 26% na redução das emissões de dióxido de carbono em apenas 5 anos, melhorando significativamente seu desempenho ambiental. Cidades na China e Europa apresentam queda constante nas emissões com o aumento dos veículos elétricos, além de melhor qualidade do ar e saúde. Com mais veículos elétricos substituindo motores a combustão, a poluição local diminui, já que os escapamentos, principal fonte, desaparecem. E posso acrescentar a poeira dos freios? Porque isso é algo que realmente é muito negligenciado quando se trata de poluição do ar em nossas cidades. O desgaste dos freios pode representar de 16% a 55% das emissões de PM10 relacionadas ao tráfego que não vem do escapamento, ou seja, partículas menores ou iguais a 10 micrômetros que podemos inalar nos pulmões, e algumas podem até entrar na nossa corrente sanguínea. Em cidades com tráfego intenso, a poeira dos freios geralmente é a principal fonte de poluentes que não vem do escapamento. Mais de 40% das partículas do desgaste dos freios viram aerossóis, o restante deposita-se na estrada e é levado pela água. Mas, em contraste, apenas 15% das partículas do desgaste dos pneus normalmente se tornam aerossóis, e é isso que também torna a poeira dos freios tão prejudicial. Mas os veículos elétricos produzem menos poeira de freio graças à frenagem regenerativa. Reduções de até 80% no desgaste dos freios foram estimadas em alguns estudos. Mas eu também posso confirmar que usei as mesmas pastilhas de freio no meu Tesla Model 3, que acabei de vender após 200 mil quilômetros.
Isso representa muita poluição do ar evitada. Não só do escapamento, mas também da poeira de freio. E não se esqueça da poluição sonora também. Se você esteve nas grandes cidades da China recentemente, sabe do que estou falando. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora dos shorts da Tesla. Chris compartilhou no X. 97% dos motoristas de veículos elétricos não voltam atrás. E mesmo assim, dezenas de milhares estão trocando de carros a combustão para elétricos todo mês. Isso não é adoção, é substituição em tempo real. Depois que você deixa o combustível para trás, não sente falta. Você se pergunta por que tolerou isso. Escolher um carro a combustão em 2026 não é preferência, é negação, inércia, fingir que é lógica. Exatamente. Chris também comentou que as vendas de novos veículos elétricos na Nova Zelândia, segundo a MAST 2026, estão crescendo rapidamente. 2.370 unidades, um aumento de 278% em relação ao ano anterior, 16,5% de participação de mercado, tudo isso acontecendo apesar dos ventos contrários das políticas anti-veículos elétricos. Isso não é impulsionado por políticas, é impulsionado pelo mercado. Quando a adoção cresce mesmo com resistência, você está vendo o inevitável. Sim, e esses novos compradores de veículos elétricos não voltarão aos carros a combustão. A tendência é semelhante na Austrália, onde os carros a combustão também estão desaparecendo, como Pitt escreveu. 1 em cada 7 carros vendidos no mês passado eram BEV, 1 em cada 5 eram BEVs e híbridos plug-in, e 2 em cada 5 eram eletrificados, BEVs, híbridos plug-in ou híbridos. Eu não ficaria surpreso se gasolina e diesel representarem menos de 50% antes de mais ou menos o meio deste ano, com um quarto sendo totalmente elétricos. O TechAU informou que o setor automotivo australiano atingiu um marco importante em março deste ano. Apesar de um mercado em geral em desaceleração, as vendas de veículos elétricos quase dobraram sua participação de mercado em comparação com 12 meses atrás, atingindo um recorde de 14,6%, impulsionada pelo aumento do custo dos combustíveis e pela chegada do primeiro elétrico abaixo de $30 mil, a transição para a mobilidade elétrica avança rapidamente para o mercado de massa. Sim, já estamos no mainstream na China, e não é de se surpreender como Ming relatou. De acordo com a Tesla China, o Model Y Gris pode custar apenas $1 a cada 60 milhas. Isso é menos de 1/5 do custo dos carros movidos a gasolina. Se você dirigir em média 12.500 milhas por ano, sua economia em 4 anos pode literalmente pagar por um novo veículo elétrico de entrada. Entre seu chassi leve, aerodinâmica líder de classe e trem de força ultra eficiente, a Tesla garante que cada quilowatt-hora seja aproveitado ao máximo para obter o maior alcance possível. Sim, comprar algo que não seja um veículo elétrico hoje não faz sentido. E a Intel tem orgulho de se juntar ao projeto TerraFreb com a SpaceX, XAI e Tesla para ajudar a reestruturar a tecnologia de fabricação de silício. Nossa capacidade de projetar, fabricar e encapsular chips de ultra desempenho em escala vai ajudar a acelerar o objetivo do TerraFab de produzir 1 TW por ano de computação para impulsionar os avanços futuros em IA e robótica. Foi divertido receber Elon Musk na Intel na semana passada. Muito bom! E Cathie Wood, da ARK Invest, comprou hoje outras quase 40 mil ações da Tesla, no valor de $14,3 milhões. Hoje, Tesla ainda é a maior posição da ARK Invest em 3 dos seus principais fundos. Cathie Wood tem um preço-alvo de $2.600 para a Tesla, sem incluir o robô Optimus, para 2029. Sim, as ações da Tesla realmente estão com desconto no momento. E a Tesla está se preparando para lançar um dos maiores produtos de todos os tempos e vai mudar a indústria de caminhões para sempre, como Chex Freeze escreveu no X. O Tesla Semi está prestes a conquistar o mundo. Ele supera o caminhão a diesel tradicional em todos os aspectos, desde custo e desempenho até preparação para o futuro, e dados financeiros do mundo real comprovam isso.
Seu design futurista simplesmente roubou a cena bem no meio da Times Square. Aqui está o motivo pelo qual os operadores de frotas estão migrando. Os custos operacionais são incrivelmente baixos, de 0,15 a 0,25 dólares por milha, comparados a 0,50 a 0,70 para o diesel. O retorno positivo do investimento acontece muito antes do ciclo padrão de substituição do diesel. Sem pós-tratamento de diesel e menos peças móveis significam quase zero manutenção. A atualização remota assegura que o caminhão evolua com o tempo. A Tesla agora está entrando em produção em grande escala em 2026, com a meta de 50 mil unidades por ano, é claro, para atender a enorme demanda global. A empresa já se prepara para expandir na Europa, com a Giga Berlin pronta para produzir modelos para a Alemanha e outros países. Os dias do diesel estão oficialmente contados. E com a gasolina passando de 4 dólares por galão, agora custa quase 145 dólares para encher o tanque de uma caminhonete Ford F1, segundo uma nova análise. Ou você pode simplesmente comprar uma Cybertruck e economizar cerca de 120 dólares toda vez que abastecer sua caminhonete. E Larafin destacou a queda pelo terceiro mês consecutivo em não essenciais. A participação dos híbridos plug-in nas novas matrículas de veículos na China caiu de 15% para 16%, antes de dezembro de 2025 para 11,13%, com o total de híbridos plug-in agora em 16,70% no acumulado do ano. As matrículas de veículos elétricos PS permanecem estáveis em torno de 5% e não mostram sinais de compensar a queda dos híbridos plug-in convencionais, sugerindo uma viabilidade limitada dos híbridos plug-in como tecnologia de transição a longo prazo. E podemos ver que, nos dados de março, os BEVs representaram 34,5%, apoiando uma transição suave para o predomínio dos BEVs na China, com rápido declínio dos veículos a combustão. Também vemos neste gráfico que os híbridos plug-in iniciaram seu declínio previsível, como ocorreu em outros países, como Noruega e Dinamarca, que já haviam feito essa transição, mostrando mais uma vez que o que os velhos nos Estados Unidos e no Japão, aliás, estão fazendo ao apostar nos híbridos é apostar em um cavalo perdedor. E a Tesla lançou um novo vídeo do interior sem Grey do Model Y versão Premium, fabricado na Giga Shanghai. O interior branco foi descontinuado. Com o sem Grey, as seguintes peças de acabamento não são mais pretas como eram no interior branco. Apoio de braço, puxadores das portas, console central e acabamentos do apoio de braço e ao redor da área de carregamento sem fio. Agora está ficando bem legal. E Sawyer informou que a Tesla atualizou seus contadores de milhas do Full Self Driving para incluir mais veículos e aumentar seu uso. A frota da Tesla agora está rodando uma média de 19,2 milhões de milhas por dia com o Full Self Driving, um aumento em relação aos 14,4 milhões por dia de alguns meses atrás. Isso equivale a 1.000 milhas a cada 4 segundos e meio. Não existe ninguém no planeta que tenha esse tipo de coleta de dados. Nem chega perto. E é por isso que eu não acho que teremos alguém perto de resolver um sistema de direção autônoma, generalizado e não supervisionado como o da Tesla. Ele simplesmente não tem os dados. Isso é tudo que temos para hoje neste programa de Notícias Overflow. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso ajuda o vídeo a ser encontrado por mais pessoas no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sino de notificações, assim você não perde os próximos vídeos como este e ainda ajuda a divulgar a revolução elétrica. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. Mas se quiser apoiar ainda mais, lembre-se de que, por apenas $1, você pode se tornar um patrono deste canal. Receba agradecimento especial e benefícios como acesso antecipado, vídeos sem anúncios e exclusivos. Veja mais no Patreon. Não esqueça de me seguir no X, onde posto praticamente todas as notícias assim que saem e muito mais. Confira também a loja para adquirir itens e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou patrono.
Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestintesla.com. Torne-se produtor executivo e receba notícias, vídeos exclusivos de bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas no bestintesla.com. Obrigado por assistir. E até a próxima. Se cuide e seja gentil.